Muito bem, concurseiros de todo o Brasil, de volta aqui com mais uma bateria de questões, sempre trazendo aquelas dicas aí para você chegar bem na sua prova. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui o decreto 9830 de 2019, que é um decreto que regulamenta alguns artigos da LINDB, tá? A Lei de Normas, né, de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse decreto ele tem sido novidade nas provas da Quadrix. Até metade de 2019 ele não estava aparecendo ainda. Começou a aparecer ali no segundo semestre e agora em 2020 ele tem despencado, né? A gente já sabe que a banca tem reservado uma parte boa da prova ali para trazer esse decreto. Pelo menos 2 itens ali sempre tem vindo nas provas. Eu já até mostrei isso aqui no raio-x que eu fiz da parte de conhecimentos complementares. Eu percebi, talvez pode ser impressão minha, mas eu percebi que a banca ela está retirando um pouco das questões que ela colocava da Lei de Acesso à Informação e contemplando aqui no decreto 9830. Então, para a gente entender o que ela tem cobrado desse decreto, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, para a gente resolver aqui as questões, tá bom? Então, eu estou aqui ainda com a minha prova, eu estou resolvendo uma bateria grande de questões aqui só dessa prova, da prova do Conselho de Medicina aqui do Rio Grande do Norte, que é a prova mais recente que eu tenho, mas os outros vídeos eu vou tentar mesclar com outras provas aí. Estou pegando da mais recente aqui. Então, beleza. Então, ele está trazendo para a gente aqui, ó. De acordo com o decreto 9830 de 2019, julgue os itens 54 e 55. Vamos lá, 54. O item de 54 vai falar bem assim, ó, o parecer do advogado. Então vamos lá. O parecer do advogado-geral da União, aprovado pelo presidente da República, né? Aí ele vem trazendo aqui, produzirá seus efeitos em relação às repartições interessadas a partir da publicação. Então ele vem trazendo uma série de informações. Nós teremos lá no decreto, o decreto ele é temático. Ele vai falar do motivo, motivação, ele vai falar de vários pontos de possibilidades, porque ele vai regulamentar ali os artigos de 20 a 30 da LINDB. Então ele vai trazer temáticas e aí vem uma sequência de artigos, vem uma outra temática, um tópico e ele vem falando. E lá na parte que nós teremos essa questão do parecer, do AGU, a gente tem algumas informações que a gente precisa revisar e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês. Lembrando que a lei, que é o decreto, aliás, né, 9830, esquematizadinho, eu estou liberando aí, provavelmente quando esse vídeo estiver no ar, ele já vai estar pronto, disponível para quem quiser adquirir, vai estar todo esquematizado com as questões mais recentes para vocês, tá bom? Então vamos lá. Voltando para o nosso item, ele falou, ó, o parecer do advogado-geral da União, aprovado pelo presidente da República, produzirá seus efeitos em relação às repartições interessadas a partir da publicação. Então a gente tem algumas regrinhas lá que a banca, eu até pensei no começo, que ela estava querendo explorar essas diferenças, mas até que não. O que pegou aqui na questão é justamente a parte final. Vamos conhecer aqui, já abrindo para vocês aqui o material esquematizado dessa lei. Mais uma vez eu digo, está no link, descrição do vídeo. Aqui vai ter um tópico que vai falar do parecer do Advogado-Geral da União e de consultorias jurídicas e súmulas da Advocacia Geral da União. Isso começa no artigo de número 20. Então lá no 20 ele vai falar bem assim, ó, o parecer do Advogado-Geral da União, do que trata o artigo 40 e 41 da Lei Complementar 73, aprovado pelo Presidente da República. Então o parecer do AGU, aprovado pelo Presidente da República, então ó, o parecer aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União, juntamente com o despacho presidencial, vincula órgãos e entidades da administração pública federal que ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Preste atenção nas informações e eu montei um esquema aqui para você não perder questão quando vier aqui esse ponto do artigo, tá? Então, o que ele está dizendo? Quando houver uma situação e quando você pegar uma questão de prova que for falar do parecer do Advogado-Geral da União, só tem duas possibilidades aqui que ele vai trazer para a gente, duas principais aqui, e são próximas. Uma é quando esse parecer ele é aprovado pelo Presidente da República, publicado em Diário Oficial da União e ainda tem o despacho presidencial. Então, veja que ele tem 3 requisitos. 1, aprovado pelo presidente. 2, publicado no Diário Oficial. E 3, com o despacho presidencial. Quando a gente tiver o parecer do AGU nesses 3, atendendo a esses 3 quesitos, esse despacho, esse parecer,
ele vai vincular os órgãos e entidades da administração pública federal a que ficam obrigados a dar fiel cumprimento a esta decisão, a esse parecer, certo? Então veja que quando a gente tem esses três requisitos, vincula todos os órgãos e entidades da administração pública federal, ou seja, todo mundo vai ter que seguir. Agora, ele tem aqui o artigo 1º, ele fala bem assim: o parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, mas não publicado. Veja que aqui a gente tem uma grande diferença aqui em relação ao de cima. O de cima, ele é publicado em Diário Oficial da União e ainda tem o despacho presidencial. Aqui, o que ele está trazendo para a gente? Que o parecer ele vai ser aprovado pelo presidente, ele não é publicado e aí ele vai obrigar apenas as repartições interessadas a dar o fiel, né, cumprimento aqui. A partir de que momento? A partir do momento que tenham ciência. Ou seja, a partir do momento que eles tenham ciência ali dessa decisão, tá certo? Então, basicamente, aqui nós temos dois quesitos para esse parecer, ó. Aprovado pelo Presidente da República e aí o outro é que não publicado. Se aprovado apenas pelo Presidente da República e não publicado, ele vai obrigar a quem? Somente as repartições interessadas naquilo, naquele parecer, naquele assunto que está dentro daquele parecer. Então veja que aqui é mais fraco, né? O de cima é mais completo. Ó. Quando a gente tem preenchido todos os requisitos, aprovado pelo presidente, publicado no Diário Oficial, com despacho presidencial, vincula todo mundo da administração federal. Quando eu só tenho aprovação do presidente da República, mas eu não tenho publicação e nem tenho despacho presidencial, aqui ele vai obrigar apenas as repartições interessadas. Mas vai obrigar a partir de que momento? Porque aqui, ó, em cima, ele vai obrigar, né, a partir do momento dessas publicações aqui, né? Agora, aqui embaixo, eles serão obrigados, a parte interessada, as repartições interessadas, elas serão vinculadas aqui a partir do momento em que tenham ciência, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Isso aqui é um prato cheio para a banca cobrar um monte de questões de vocês. Por quê? Porque confunde. Por isso que eu montei esse esquema para você não esquecer. Com esse esquema aqui, não tem como errar. Você vai entender e vai gabaritar na prova. Então veja, o primeiro caso é o caso em que o presidente aprova, publica no Diário Oficial e tem o despacho. Como é completo, vale para todo mundo, para toda a administração federal. Quando eu tenho um parecer do AGU que é incompleto, que é apenas aprovado pelo presidente, não tem a publicação no Diário Oficial, isso é mais fraco, então vale para menos gente. Então vai valer apenas para aquela repartição interessada, ou as repartições interessadas, a partir do momento em que tenham ciência desse parecer. Então, a partir do momento em que dele tenham ciência. Beleza? Então, com isso, a gente consegue vir para a nossa questão, e aí ele vai falar bem assim, ó. É um parecer, né, AGU, aprovado pelo presidente. Então tá aqui, ó, aprovado pelo presidente da República, né? E aí ele fala, ó, é um parecer aprovado pelo presidente da República, produzirá seus efeitos em relação às repartições interessadas. Então veja, ele está falando que é um parecer simplesmente aprovado pelo presidente da República. Ele não falou que foi publicado no Diário Oficial, não falou do despacho presidencial. Então, quer dizer que aqui já não pode mais valer para toda a administração, vai valer apenas para as repartições interessadas. E ele até traz isso, ó. Ele fala isso aqui, ó. Ele fala, então, o parecer do presidente ali, né, produzirá seus efeitos ali, aprovado pelo presidente, produzirá seus efeitos em relação às repartições interessadas, certo? Até aqui está batendo? A partir da publicação. Então, se a gente for observar lá, não é a partir da publicação, é a partir do momento em que deles tenha ciência, que essas repartições tenham ciência desse parecer, e não do momento da publicação. Então, esse item aqui, ó, fica errado, que é do momento da ciência, a partir do momento em que eles tomam ciência, beleza? Então a banca, ela quis explorar apenas o finalzinho, ela poderia até ter explorado essa diferença, se vale para todo mundo ou se vale para a parte interessada. Eu sei que você não vai errar mais isso aqui. Vamos aqui, então o item está errado, né? O item está errado lá no nosso artigo de número 20, né? Foi o 20 aqui que a gente pegou, né? O 20.
Então, lá no 20, nós temos essa informação. Agora vamos aqui para o item 55. Ele fala bem assim: as controvérsias jurídicas sobre a interpretação de norma, instrução ou orientação do órgão central de sistema poderão ser submetidas à Advocacia Geral da União. Então ele está falando sobre as controvérsias jurídicas. Essa é a palavra-chave que eu tenho que gravar. Ó. Controvérsias jurídicas, tá? Sobre a interpretação de norma, instrução ou orientação de órgão central de sistema. Então ele está falando sobre controvérsias jurídicas. Então beleza. Controvérsias jurídicas, elas poderão ser, essas temáticas aqui, elas poderão ser submetidas ao advogado-geral da União? O item falou que sim, as controvérsias relacionadas a isso poderão ser encaminhadas. Vamos verificar aqui? Nós temos logo embaixo aqui, ó, nós temos logo abaixo aqui, né, no item, no 22 aqui, ó, nós temos aqui os pareceres, o órgão, as controvérsias aqui, ó. O item 22 vai falar das orientações normativas, tá? E aí o que nós temos aqui? Lá no parágrafo 1º, ele vai falar bem assim, ó, as controvérsias jurídicas, olha a palavra-chave, né? Controvérsias jurídicas sobre interpretação de norma, instrução ou orientação do órgão central de sistema poderão ser submetidas ao advogado-geral da União. Então, controvérsias jurídicas pode levar para o AGU, tá? Controvérsias jurídicas cabe levar para o AGU. O que o nosso item falou? As controvérsias jurídicas poderão ser submetidas ao advogado-geral da União. E é justamente o que está escrito aqui. Mais uma vez eu repito para vocês, a sua banca ela vai cobrar literalidade. Então você precisa ler, reler, fazer questão. Por isso que a gente cria aqui a legislação toda esquematizadinha para você, coloca a lei, põe questão, põe a lei, põe questão, para você chegar muito treinado na prova. Não adianta ficar lendo só um artigo, 2 artigos, 3 artigos. Você precisa fazer uma leitura, já fazer as questões para você fixar. E isso a gente tem colocado aqui no material para vocês, beleza? Quem quiser conhecer o material, descrição do vídeo. Nos vemos no próximo aí. Tamo junto. Não se esqueça o link na descrição do vídeo. Nós teremos aqui o link para o Telegram e o Google Sala de Aula lá com os materiais organizadinhos prontos para você estudar. Beleza? Valeu, gente. Tamo junto.